Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 11 de junho de 2025, a lição 11 de hoje, ela tem como título Amã e Satanás. E a lição de hoje está baseada no livro de Esther, no capítulo 3, dos versículos 1 até 14. E aqui aparece uma figura de um homem chamado Ramã, que no governo do rei Assuero da Pérsia, ele ocupava um alto cargo de confiança, um oficial que ele tinha privilégios, né? E bastante superiores a todos os demais príncipes que existiam realmente naquele reinado. Ele foi até condecorado pelo rei Assuero, que está lá em Esther, capítulo 3, versículo 1. E Ramã, ele era assim, movido assim, por muito orgulho, ele era ganancioso, ele tinha uma exaltação própria, né? Ele queria poder, posição, e cada vez mais que alguém se inclinava para ele, e dobrava os seus joelhos e se prostrava diante dele, ele sentia-se poderoso, ele ficava com o ego assim massageado, sentia-se poder. E tudo isso porque ele era um homem dominado pelo inimigo, e ele sentia poder realmente em querer mandar, em querer dominar, em querer perseguir cristãos. E a lição até compara Ramã com Lúcifer, porque Satanás queria ser igual a Deus. Ele diz que ele subiria mais alto das nuvens dos céus, porque ele queria realmente, porque ele tinha orgulho, né? E assim como Lúcifer. E ainda Ramã procedia igual a Satanás, porque ele odiava o povo de Deus e fazia tudo o que fosse possível para destruir o povo de Israel. Porém, Deus protegia o seu povo e estava presente com eles em todos os momentos, e até colocava anjos atentos, né, assim, que agiam de proteção para o povo de Israel. E no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, nós podemos ver esse paralelo entre Ramã e Lúcifer, porque ali em Apocalipse 12, 17 diz lá que irou-se o dragão contra a mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, dragão, no caso aqui o Satanás, ele irou-se contra a igreja, que somos nós, o povo de Deus, aquele que guarda os estatutos e mandamentos, inclusive o quarto mandamento, e ele ficava, sempre ficou irado com isto, né? Porque nós temos o testemunho de Jesus. E aqui o fator que é preponderante aqui é justamente a adoração, né? A observância do quarto mandamento, onde o povo de Deus nesse dia descansa e nesse dia se dedica para o memorial da criação. Nesse dia faz uma adoração a Deus. E isso deixava assim irado, e deixa irado o Satanás nos dias de hoje. Principalmente quando se aproxima a segunda vinda de Jesus, e ele, Satanás, sabe que seus dias estão contados, ele começa a irar mais ainda, porque ele quer adoração para ele,
e levar à perdição. E assim Amã também ele procedia, né? Ele ficava irado com o povo de Israel, que observava esse dia, né? Queria que essas pessoas, esses cristãos, se prostrassem diante dele. E a lição, assim, ela conta dentro desse ponto importante, essa pessoa realmente chamada Ramã, que é assim um alto oficial da corte do rei da Pérsia, aquele que fala em Esther, no livro de Esther, capítulo 3, versículo 1, ele era filho de Amedata, que era o Agagita, né? Ou seja, ele tinha conexão com Agag, que era um povo ruim, os amalequitas, né? Que eram inimigos de Israel. E ele adotou isso, realmente saíra realmente contra o povo de Deus. E a história de Amã fica muito marcada da forma negativa, de um homem realmente ter essa mania de detestar o povo de Deus, que ele queria poder para ele, posição ali na Pérsia, a qualquer forma, e até ele tem um destaque no império do rei Assuero, e sempre queria ser o maioral, acima dos demais oficiais, um homem diabólico que gostava do mal e tentava perseguir os cristãos ali nesse reinado do Assuero na Pérsia. Porém, ele não sabia que a rainha Esther, ela era uma israelita. E assim, os planos de Satanás não deram certo. A ganância por poder de Ramã eram os mesmos que no passado Lúcifer teve no céu, que culminaram com a sua queda, que nós observamos ali no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 a 15, que a Bíblia diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, que está lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 15. E o que nós podemos ver que existe paralelos, né, entre Ramã e Lúcifer. Foram semelhantes, onde os dois eram inimigos do povo de Israel e sempre foram, e queriam poder e recusavam a reconhecer a supremacia de um governo correto, íntegro. E Lúcifer não aceitou a autoridade de Deus. Assim como era o plano de Ramã também, chegar ao topo, a ser realmente rei. Essa era a ideia dele. Nos evangelhos nós vemos as tentações sofridas por Jesus, que ele estava fraco fisicamente, pois ele fazia assim um jejum de 40 dias, e ali nós vemos as intenções mais abrangentes de Satanás, que ele levou o Salvador até um monte bem alto para mostrar-lhe os reinos do mundo, né, e potestades, que ele, Satanás, achava que tinha domínio. Vou estar lá em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 11, e que ele poderia dar para Jesus isto. Ele achava que era dono do mundo, e com uma sutileza assim tremenda, né, que até nos dias de hoje ele tem enganado pessoas e levado pessoas ao erro, porque ele faz uma sedução e ele mistura verdade com mentira e faz com que as pessoas caiam em pecados, né, e pequem realmente contra Deus. E assim Ramã, esse grande oficial do rei Assuero, é um símbolo dessas forças do mal. E assim como Satanás tentou destruir o plano divino e o povo de Deus, Ramã também tentou exterminar os judeus. Essa história de Ramã pode ser vista como uma ilustração desse grande conflito entre o bem e o mal, onde Deus utiliza até anjos e pessoas para intervir e proteger o seu povo,
E aqui no caso, ele se utiliza de uma mulher chamada Esther, uma mulher sábia, consagrada, para poder realmente batalhar contra esse mal dentro do palácio do rei. Cristo veio a este mundo para redimir, para reivindicar aquilo que já é de direito, sempre foi de direito dele, que este mundo já era dele antes da fundação de tudo isto, porque ele, Jesus, ele é o criador e mantenedor do universo. E assim saiu do seu trono da graça no céu e veio até aqui, neste mundo mal, para ser um de nós. E ele veio na forma humana. Jesus, ele é o nosso resgatador, nosso parente, e pagou um preço altíssimo por cada um de nós para nos redimir do mundo, nos livrar da morte eterna. E Satanás, após o pecado de Adão e Eva, ele tem atacado, o povo de Deus de todas as formas. E ao findar o período da supremacia política dos impérios, Roma passou a reger nações através do poder político e religioso do Papa. Considerado assim o líder supremo, o pontífice tornou-se a figura mais importante do globo e sua palavra passou a ter vigor em todas as esferas da sociedade. A cobiça de Satanás por poder, adoração, que levará esse mundo ainda em nossa geração a uma crise final, o fim de todos os tempos. As mentiras e os enganos de Satanás convencerá milhões de pessoas para não falar no mundo ao se maravilhar com atitudes que ocorrerá da besta no fim dos tempos, e muitos irão procurar segui-la, que está em Apocalipse 13, versículos 3 até 4, e que já vem acontecendo com muitos, E serão relativamente poucas pessoas, ou talvez poucas exceções, que irão perseverar e que terão coragem de estar ao lado de Jesus e recusar a adoração de Satanás que ele vai exigir das pessoas. O que nós vemos nessa lição é que Ramã, o símbolo do mal, e bem astuto, percebe que Mordecai, primo e tutor de Esther, que fazia parte ali do povo de Israel, não faria nenhuma adoração, nem que ele exigisse. Ele jamais submeteria a esse ato e pede que o rei Assuero fizesse um decreto obrigando que todos se curvassem diante dele. Ramã, já pensou? E como ele não conseguiu que Mordecai, que era um israelita, fizesse esse ato de se curvar, de adorá-lo, se encheu de fúria e raiva e procurou eliminar não só Mordecai, mas todo o povo de Israel. Queria exterminar da face da terra, como ele tinha pedido para o rei, que está lá em Esther, capítulo 3, versículos 5 e 6. E é isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida. Porque a partir desse momento que você aceita a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, inclusive o quarto, você passa a ser uma pessoa sábia. Uma pessoa que jamais vai cair nessa adoração falsa, que muitos poder da besta, que estará no fim dos tempos, e já está atuando, que exigirá adoração para eles, que exigirá que a confissão seja dada a eles, sendo que o único mediador entre Deus e os homens é ele, Jesus. Porque ele, Jesus, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E é por isso que, meu amigo, minha amiga, que quando você aceita verdadeiramente a Jesus, você ganhará de presente algo tremendo que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais.
Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união de Jesus, o noivo, e a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa no céu. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Ele quer fazer porque Jesus te ama. Abraços, seu amigo João Carlos Amorim.